descobri no curso de hipnose clínica do Instituto Wiener, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma live Viver de Terapia. Eu vou entrevistar mais uma pessoa que faz parte do hall dos hipnoterapeutas de sucesso aqui no Brasil. Ele é aqui de Recife e ele vai falar conosco para mostrar, para contar como é que foi que ele migrou para a área de hipnoterapia, como ele começou a perceber que ele poderia viver de terapia. Será que isso é possível? Será que aqueles terapeutas é somente aquela galera que faz processos sociais? Eu acho bem legal isso. Mas também, será que é possível você ter uma profissão que apoie o desenvolvimento de outras pessoas? A gente vai ver tudo isso hoje. E você pode fazer algumas pessoas. Boa noite, pessoal. Vocês podem fazer algumas perguntas aqui durante a nossa conversa, hein? Vamos lá chamar o Rodrigo. Cíntia Hans. Olha lá ele aí. Muito boa noite, meu querido amigo Rodrigo. Tudo bem com você? Eu tô bem. E você? Tudo jóia? Maravilha, Rodrigo. Você agora está em Recife, é isso? Nesse momento em Recife. Tá quente ou tá frio aí? Como é que tá o clima em Recife? Aqui o frio, aqui o calor, né? É toda a época do ano quente. Mas tá gostoso, venta bem. O importante é estar sempre bom, né? Sempre calor, né? No Nordeste estamos sempre com calor, né? Cara, o Nordeste Ô, é bom. Rodrigo, me fala um pouquinho, Rodrigo, como é que foi sua jornada? Como foi esse seu chamado para viver de terapia? Ih, caramba, não sei se sou eu ou sou o Rodrigo aqui que está falhando. Cara, eu mudei minha rede aqui, acho que era minha. Acho que era minha aqui. Então tá. Como foi esse seu chamado para você viver de terapia, Rodrigo? Eduardo, foi um negócio bem interessante, né? Eu vinha da área de multinacional antes da área hospitalar, né? Uhum. E a área de multinacional é um pede para sair, né? Não tem moleza, né? Então você tem não que a área hospitalar seja fácil também, ela é bem delicada, né? Em todo o seu processo. Só que a área de indústria, ela não tem muita piedade dentro do processo, né? Então você tem inclusive em linha de produção, você acaba tendo um backup em linha de produção, né? Se a pessoa tem necessidade de fazer
sair daquele momento, daquele posto dela, tem uma pessoa que substitui, porque você não pode parar a linha de produção, né? Então, eu sempre tive nessa jornada, e essa jornada sempre foi muito, muito acelerada, né? Quando eu me deparei com a área hospitalar, eu digo até que eu sou um bebê na área hospitalar, eu tenho 11 anos de área hospitalar. Eu me deparei com uma área mais sociável, mais humana, vamos dizer assim, né? Então, uma área que acolhe mais, né? Você fica mais próximo às pessoas, então você trabalha diretamente. O processo e pessoas, eles são muito divididos, né? E se entrelaçam. Então, na indústria você tem máquinas e pessoas, então às vezes o próprio barulho da máquina ele acaba calando a pessoa, e a pessoa por si só executa o processo o qual deve ser feito, né? Na área hospitalar é diferente, né? Você tem uma humanização ali envolvida no processo também. Então eu comecei a me deparar com uma situação diferente, e aquilo ali começou a me incomodar um pouco, e comecei a ser chamado pela psicóloga da empresa, né? Quase todos os dias, né? Eu tomava um puxão de orelha, né? E ela dizia: olha, Rodrigo, o processo está magnífico, o resultado está maravilhoso, mas as pessoas, você está matando todo mundo, você está acabando com as pessoas, né? E aquilo ali começou a me deixar, de certa forma, incomodado, né? E aí foi quando isso foi... Deixa eu te interromper, Rodrigo. Essa questão que você está comentando é tão interessante, que eu vejo pessoas que atuam na área de desenvolvimento humano, né? Mas quando elas estão dentro do cenário de cenário corporativo, parece que elas se transformam. Sabe aquele desenho do Pateta? E quando ele chega no carro, ele se transforma num bicho, né? Cara, é uma coisa muito louca isso. Parece que o mercado corporativo ele tem essa sigma pelo lucro, pelo o dividendo, e é isso a todo custo, né? Verdade. E a justificativa de que eu estou pagando o seu salário, você tem que realmente dar o sangue. Nós percebemos que isso não tem funcionado muito, né? Parece que não. Com certeza. Inclusive, você vê por exemplo, eu comecei a visualizar essa área de terapia de 2015 para cá, 2014 para cá aproximadamente, finalzinho de 2014 para início de 2015, né? E aí isso começou a mexer muito comigo, né? De uma forma que eu não tinha conhecimento, porque eu era extremamente processo, sou analítico demais, né? Dentro do meu DISC de uma empresa, eu sou DI, né? Então você tira por aí a competitividade, a influência dentro do resultado, né? Isso sempre mexeu muito comigo, eu sempre fui um cara muito investigativo a nível de informações novas e processos futuros, gestões novas. Então, isso me deixava de uma forma muito acelerada. Meu olhar era processo, e pessoas iam ficando para trás, né, de fato. E isso eu acabei fazendo comigo também, né? Então, isso eu tomo para a minha vida pessoal. Estou falando para você de um fato acontecido, né, que eu estava também assistindo esse filme, né? Eu também estava participando dele, né? Era ali o ator principal, né? Então, eu comecei a olhar um pouco esse cenário, né, através desses puxões de orelha, dos psicólogos e tudo mais. E eu falei, tem alguma coisa errada, né? Não pode, todo dia o cara tá tomando um puxão de orelha, então eu preciso me ajustar nisso. E aí comecei a olhar um pouco isso. Foi na época que o coach estava em alta muito no mercado, né? Eu comecei a olhar um pouco aquilo ali. Fiz 2 treinamentos de coach, né? E comecei a buscar mais. Aquilo ali não estava bom para mim ainda. Eu estava achando ainda que aquilo ali estava muito cognitivo, né? Então isso ainda me deixava meio infeliz, né? Com a minha busca pela terapia. Entrei depois na área de PNL, né? Tem a formação aí de Master em PNL, né? Fiquei muito feliz com PNL, cara, assim, é algo que eu uso no meu dia a dia em toda hora, né? E a PNL ainda, ela me deu um complemento muito grande, mas ainda me deixou ainda algo a buscar, a nível de inconsciente. Eu falei, cara, eu preciso descobrir o que tem dentro da minha cabeça, eu preciso descobrir que fiação é essa que tá embolada, que negócio é esse, para onde que vai. Que inquietude, né? Demais, demais, demais.
E aí tive a felicidade de receber uma indicação sua. Eu estava em Fortaleza terminando um treinamento de programação neurolinguística, né? Fiz uma etapa em São Paulo, fiz a outra em Fortaleza, e aí tive a felicidade de receber essa indicação sua, e o cara falou Brasília, Brasília. Eu falei, porra, Brasília, o que eu vou fazer em Brasília? Mas tudo bem, tem um propósito, vou para lá, vamos ver. E aí tive aquele primeiro contato aí com o conhecimento aí da hipnose 360 graus, né? E, cara, aquilo ali para mim foi um divisor de águas, né? Hoje, quando as pessoas conversam comigo sobre terapia, eu falo, olha, comece pela hipnose, faça hipnose, né? Porque, primeiro, para mim, assim, voltando à área analítica, né? Como você falou, a gente não necessariamente, eu nunca tive nessa parte social. A minha parte sempre foi extremamente analítica, né? Economia, administração, comércio exterior, né? Hoje é que eu tenho uma pós em psicanálise, acabei fazendo depois do curso que eu fiz contigo aí, né? E acabei inserindo essa área dentro da minha área corporativa, né? E também trabalho também hoje dentro da empresa que eu estou hoje como executivo com hipnose corporativa. Né? O que vem a ser isso daí, né? Os processos de hipnose normal, mas você coloca dentro. Vou colocar aqui, ó, o tema é hipnose corporativa. Hipnose corporativa. Pode ir falando, Rodrigão. Hoje eu pego todo o aprendizado que eu tive aí, né, com você aí, através da hipnose, o conhecimento, e em primeiro módulo, a hipnose 360 graus, segundo módulo, hipnose clínica, foi que realmente me abriu aí um universo de informações, né? Rachou meu cérebro em 4, 5 etapas e aquele curso ali, normalmente a galera enlouquece, né? Com aquele curso. Aquele curso deixa o cara meio estranho. É loucura, é loucura, é loucura. Indico demais porque como falei para você, foi algo que realmente criou um divisor de águas na minha vida, né? Tanto para a área executiva, como a área de pessoas, como a área humana, como a área de viver, né? Como a área de sincronizar meus planejamentos futuros, mentais, enfim. Né? Tanto que eu saí daí, fiz aquele implante de balão contigo e tive aí uma eliminação de 24 quilos agora, viu? Naquela época que a gente conversou, 22 e agora 24. Que coisa incrível, hein? E aí, voltando lá na questão que a gente estava falando sobre a hipnose corporativa, o que foi feito? Eu peguei as ferramentas que hoje você tem na área administrativa normal, um PDCA da vida, um Balance Scorecard, né? E aí fui pegando essas informações todas e fui colocando as ferramentas emocionais dentro das ferramentas cognitivas. Então, por exemplo, se eu tenho um gestor hoje que ele chega a uma certa dificuldade na empresa e precisa apresentar um resultado, a gente faz um relaxamento com ele, faz uma terapia em sala, local, normal, e coloca ele no posto de trabalho novamente. E aquilo ali flui naturalmente. Olha só que incrível, hein? Tem dado um resultado assim. É uma grande novidade, né, Rodrigo? É um rompimento com o modelo corporativo, muito mecanicista, um modelo corporativo com foco no resultado, no estresse, onde o que importa não são as pessoas, são os resultados, né, que as pessoas dão. E isso acaba trazendo como consequência uma desumanização das empresas. Eu vejo as empresas hoje muito desumanizadas. É verdade, é verdade. É o que você falou hoje, realmente o processo ele tem atropelado pessoas, né? E a gente sabe, hoje, né, vários filósofos e gestores hoje têm apresentado o mercado como pessoas e processos, não processos e pessoas, né? Porque eu não conheço nenhuma empresa hoje 100% mecanizada que não dependa de uma pessoa para se trabalhar. Né? Nem que seja o cara para ir lá ligar a máquina, acompanhar o painel da máquina e depois desligar, mas ele está lá. Ele é um humano, né? E essa máquina depende dele para funcionar, ela não liga e desliga sozinha, né? E quando ela precisa de uma manutenção, muito mais, né? Então as pessoas estão ali envolvidas nisso daí. E pessoas precisam de valorização, né? As pessoas precisam de fato ser valorizadas, né? É um mercado aí que a gente tem olhado hoje, né? O quanto as pessoas não têm cuidado de outras pessoas, né?
E isso precisa ser satisfatório, né? Às vezes eu atendo pessoas. Sim, e aí, só para fechar contigo a questão da hipnose corporativa, que a gente começou a trabalhar, e aí eu fui começando a ser convidado por essas pessoas a montar um consultório, porque até então a minha ideia Uhum. não era fazer atendimento pessoal, né? Eu não tinha nenhuma. Na verdade, eu achava que não era um perfil meu, né? O meu perfil era mais corporativo. Mas assim, de tanto ter esse atendimento mais próximo às pessoas, aquela geração de rapport, né? O conhecimento da habilidade do perfil da pessoa, né? A entrada no campo da pessoa, pelo processo visual, auditivo, né? Ou pela sensibilidade e tudo mais, aquilo ali começou a gerar uma aproximação de negócio também para um consultório. E aí as Uhum. pessoas começaram, olha, Rodrigo, vamos, por que você não pensa em fazer um atendimento pessoal, né? Poxa, tem pessoa precisando, a outra pessoa também e tal. Eu falei, tá, legal, vamos, né, vamos olhar, né? Eu fiz aí aproximadamente um ano já de consultório agora, né? Que maravilha. Eu sempre falo para os meus mentorados, eu estou criando um novo grupo de mentoria para o próximo ano, né, Rodrigão? E a gente Aham, conversou já muito sobre isso, né? A gente já verdade. conversou bastante sobre processo, sobre protocolo, né? Essa troca, como ela é importante. E uma das coisas que eu Aham, tenho falado para os meus mentorados de 2021 é que, olha só, a terapia vai ter que entrar dentro das empresas. Não tem jeito, né? Não tem jeito, vai ter que entrar. Nós vamos ter que ter atividades, terapias integrativas, vamos ter, porque vai ter que respeitar o time e também todo o processo de desenvolvimento das pessoas. O SUS já reconhece a hipnoterapia como uma terapia integrativa, tem reconhecimento no Ministério do Trabalho como uma profissão. Então, você que recebe esse chamado, né? Você uhum, pode atuar dentro da sua empresa. Eu atuei dentro da Brasil Telecom quando era gestor, na área de governança corporativa, né, me desviando de função muitas vezes, apoiando as pessoas aham, em treinamentos comportamentais, né? Porque a gente já tinha naquela época uma preocupação em relação à comunicação. Ou seja, como a comunicação ela acaba ficando nociva dentro das empresas, né? Uma comunicação violenta, angustiante, estressante, com muito é verdade. foco mais no que a pessoa, em sugar a pessoa do que em promover o bem-estar durante aquele processo, né? E se as empresas soubessem que se esse funcionário ele trabalhar se divertindo, que ele se trabalhar de bem-estar, que se ele trabalhar com um estado emocional bem mais atento a essas mudanças, mas sem o estresse e a ansiedade constante, ele vai produzir mais, ele vai produzir melhor, ele vai melhorar a sua qualidade no seu serviço prestado. Isso acaba sendo bom para todo mundo, o investimento é muito pouco, né? Muito É muito pouco. barato. É muito barato. O que que você tem? Você corrobora com essas ideias, Rodrigo? Perfeitamente, Eduardo. Perfeitamente. Inclusive a hipnoterapia, né? Para mim, inclusive, dentro da área hospitalar, você sabe que é uma área muito cética, né? E ela precisa toda hora de um embasamento legal, né? Se você não tem Uhum. esse embasamento, automaticamente você fica ali meio voando numa resposta, né? Então, como você falou, né, o reconhecimento pelo SUS, o reconhecimento da profissão, o reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina, né, a portaria com reconhecimento de hipnose como tratamento. Eu passei, e aí, você sabe, nós somos seres humanos, a gente não tem como escapar disso, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, nossa, mas é um hipnoterapeuta, é um super-homem, não tem problema, não tem nada. Semana passada, passei uma semaninha internado no hospital, né? Tive um AVC isquêmico transitório. É E, mesmo, caramba? cara, passei uma semana. Passei uma semana de hotel lá, me internaram na segunda-feira e me soltaram na quinta tarde. E o que eu pude perceber dentro do hospital? Cara, naquele momento ali, eu fiquei internado na UTI, né, pelo acompanhamento. Graças a Deus não tive nada, fiz os exames, tudo normal.
né? Tinha uma paralisia de braço enquanto eu estava internado, mas hoje tornou malzinho, mão ok, braço ok, sem sequela, sem nada, tá? Mas é organismo, né? Nós somos humanos, né? Então, estamos sujeitos a qualquer tipo de situação, né? Cara, é impressionante assim o quanto quando você delibera um amor, um cuidado pelas pessoas que estão em volta de você, o quanto aquilo ali tem retorno, né? Cara, eu fiquei na UTI e eu não pensava em doença, eu pensava em sair de lá, né? Era meu propósito principal era ir embora daquilo lá. Eu trabalho dentro do hospital, gosto de trabalhar em hospital, mas não gosto de ficar internado em hospital, né? Então, meu propósito era sair o mais rápido daquele lugar. Então, assim, a minha mente, ela produzia coisas que eram favoráveis à minha saída, né? Então, eu pensava nisso, desenvolvi uma amizade com o senhor do lado, gente finíssima, começava a bater papo e tal, a gente tirava onda um com o outro e tal. E vou te falar, Eduardo, que atendimento eu recebi naquela UTI. Não posso falar pelas outras pessoas que estavam lá, mas o meu atendimento, cara, foi assim, fora de série, sabe? Foi algo fantástico mesmo por parte do hospital e tal, pelas pessoas que estavam ali. E eu fazia questão, cara, de quando trocava o plantão, de me despedir daquelas pessoas e falar, olha, eu provavelmente quando você voltar no outro plantão, eu não estou aqui. Mas eu quero te agradecer por Uhum. esse atendimento que eu tenho recebido, porque realmente tem sido mais humanizado do que através de medicamento, de exames, essas coisas, né? Que coisa Então, assim, interessante. Parece que essa energia, ela prega, né, em você, né? Parece que ela é uma energia que prega, né? Eu, exatamente. eu vou dizer uma coisa para você. Um ser humano é capaz de, por meio de comportamento e energia, matar outro ser humano sem tocar nele. E você sabe disso. Perfeitamente. E do mesmo jeito que esse ser humano é capaz de fazer isso, e isso é uma coisa que a gente. Travou um pouquinho. Aham, Mas já aham. coloquei. Então, do mesmo jeito que esse ser humano, quando ele está dentro dessa perspectiva de poder matar outra pessoa somente com palavras de estresse, com pressão, com chantagem, né? Falando coisas negativas, né? Uma ameaça velada, né? Que é o que ocorre muitas vezes nesses processos de codependência emocional e de violência moral. Esse processo é estrutural, né? Ele é velado. Você não fala com o outro, mas você demonstra, né? Você traz a carga dentro desse processo. E isso é extremamente nocivo. Se é nocivo, é porque o contrário pode ser benévolo. Ou seja, pode Com ser certeza. trazer saúde, né? Pode ser interessante você inverter essa lógica. Quando você inverte essa lógica, ou seja, se eu trato mal uma pessoa e é nocivo, se eu trato bem uma pessoa dentro do ambiente hospitalar, ela vai ser bom, vai ser saudável, vai ser bacana, né? Então, por que não inverter essa lógica, trabalhar esses estados emocionais positivos para que eles possam ser transferidos para os pacientes e trazer alegria, né? É mais ou menos isso, Rodrigo? Você também trabalha por essa linha? Também, também. E aí eu quero comentar também sobre o hospital, né, onde eu estou hoje. Não por mim, mas por todo o time que tem aqui. Cara, o atendimento é diferenciado. Para você ter uma ideia, nós temos hoje um retorno de novos pacientes de 98% de antigos pacientes. É Ou seja, mesmo. Que coisa incrível, pela, né? pela nossa nova mídia, né, pela mídia externa, no caso, a bandeira retorna 2% apenas, tá? Então, a cada 100 pacientes, 98 retornam por antigos pacientes, ou seja, pela indicação de antigos pacientes. Então, assim, Olha o só que coisa atendimento, incrível isso, né? e esse atendimento a gente entrega, assim, é algo que vem de coração, entendeu? Aquilo ali já está entronizado. Então, o time, quando recebe um integrante novo, se esse integrante ele não entrar nesse processo de humanização com o paciente diretamente, o próprio time se encarrega de colocar esse integrante para fora. Ou esse integrante pede para sair, porque ele não se adapta à entrega, que é muito grande, né? Então a gente prioriza de fato isso daí.
né? E como você falou, isso é a lei do retorno, né? Como as pessoas falam, né? Gostam de... Eu atendo muitas pessoas que comparam, poxa, mas e a fé e a hipnose, Rodrigo, e tal? E eu costumo dizer, eu tenho uma frase que digo o seguinte, olha, entre a lei da gratidão, né? Entre a lei da atração e a fé, a única diferença é no final a quem você quer agradecer. Ou você agradece a Deus ou você agradece a você mesmo, entendeu? Porque vai acontecer, né? Ou vai acontecer para o bem ou vai acontecer para o mal, né? Então, é assim, que decisão eu posso tomar, né? As pessoas me questionam muito no consultório, poxa, Rodrigo, mas hipnose para o mal funciona? Eu falei, funciona. Tem vários charlatões aí no mercado que fazem isso, mas você precisa entender o seguinte, você quer para o bem e você procura uma pessoa do bem, ok, vai acontecer da melhor forma possível, né? E eu, cara, sou apaixonado pelo processo de abertura do inconsciente para tratamento, porque a hipnose ela me conquistou, o Eduardo, pela seguinte forma, cara, eu nunca vi um tratamento tão expresso na minha vida. Expresso, porra. Cidadão expresso, entendeu? Cura expressa. Cara, é muito rápido, né? E assim, e eu até digo o seguinte, por exemplo, já atendi uma pessoa e falou, poxa, eu vou tratar isso como minha profissão, Rodrigo, eu quero ficar atendendo as pessoas pro resto da minha vida. Eu falei, então hipnose não é para você. Porque a hipnose é para você tratar a pessoa e entrega a chave da liberdade na mão dela, manda ela seguir viagem. Não é para ela voltar mais, né? Ah, mas eu quero voltar. Ok, que tenha um outro problema para a gente resolver, não a dependência emocional. Né? Cara, isso é top demais. É um né? divisor de águas, né, na nossa vida, é um divisor de águas, né? É um divisor de águas, porque assim, é um tratamento, né, como a gente comenta, né, aquela questão do 95% inconsciente, 5% racional. Se eu ando 95% do meu dia num processo automático, cadê o comando da minha vida? Quando é que eu estou no comando? Quando de fato eu estou mandando ou não estou mandando, né? Aquela situação que a gente brinca, né? Dá um nome diferente para o seu cérebro, chama ele diferente, porque quando você dá um comando para você mesmo, esse comando já vem carregado de julgamento. Né? É o que eu mais hoje prezo no atendimento, quando eu faço a anamnese ali para que as coisas comecem a caminhar, entender ali qual é o processo do paciente. Cara, aquilo é tão carregado de julgamento que quando você coloca o paciente num processo de transe, que o inconsciente quer falar e fala assim, ó, manda ele se calar porque quem vai falar agora sou eu. Não é nada disso. Não é nada disso, pô. Né? Quantas pessoas inúmeras, né, que eu já fiz atendimento e a pessoa chega com um problema diferente de uma terapia tradicional, né? Ah, eu quero tratar isso daqui, isso dói para mim. Né? Na hipnose é diferente, né? O cérebro fala, olha, não escuta o que ele está dizendo, eu quero falar, eu quero tratar. Por isso que é um negócio assim fantástico, é um tratamento resolutivo, né? É um tratamento definitivo. E é um tratamento que depois o cara utiliza as ferramentas tradicionais no mercado dele, para um planejamento, uma coisa qualquer, e vai se encaixar talvez no suposto vácuo, né? Que ele vai dizer, poxa, ficou um vácuo para mim agora. O que aconteceu do tempo que eu tive o problema e agora que foi resolvido? Faço o quê? Né? E aí a gente está aí para ajudar, né? Fazer um planejamento de vida, uma mudança de carreira, os negócios. Aqui no INE eu sempre uso a tríade, né? Que é a hipnose, a PNL e o coaching, né? Porque exatamente. quando a pessoa começa a se ver dentro de outro contexto, ela vai precisar agora desenvolver novas habilidades, ela vai precisar experimentar melhor a vida, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo nos meus cursos. Uma vez um aluno me perguntou assim, Eduardo, a PNL, a hipnose, é nociva? A PNL é nociva? Eu disse, quando a pessoa estuda e não coloca em prática. Porque aquilo ali só vira uma bomba, né, de proteção interna. Né? Então, a primeira coisa que a gente incentiva ao nosso cliente é ir lá e fazer. Tem que ir lá e fazer. Teve a sensação, coloca para fora. Teve vontade de chorar, chora. Mas teve vontade também de encarar de frente, enfrentar, que encare de frente em frente, né? Que não fique mais no mar das lamentações, né? E a hipnose, ela consegue dessensibilizar essas questões emocionais mais profundas, permitindo que a pessoa não tenha nenhum impeditivo, não tenha uma razão para não ir lá e fazer, para não ir lá e resolver, para não ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? E eu acho que você tem toda a razão quando você fala que um hipnoterapeuta hoje, ele se enquadra muito mais dentro de uma terapia super breve, né? Do que de uma terapia tradicional.
Rodrigo, o pessoal está comentando aqui qual foi o case mais inusitado que você já teve assim com hipnoterapia, que você ajudou essa pessoa com hipnoterapia. De atendimento? Sim. Cara, eu tive uma paciente que foi bem interessante. Essa paciente, ela perdeu o filho aos 25 anos de idade, num acidente de moto, que ela deu a moto de presente para o filho. O filho pediu a moto, ela falou, tudo bem, vou te dar a moto e tal, uma moto esportiva. Esse acidente aconteceu em São Paulo, né? Ela deu a moto para ele na sexta-feira, no sábado ele se acidentou. E ele morreu nesse acidente. Putz. Então, essa que ela não dormia direito, né? Todo dia às 4 horas da manhã ela acordava na hora do acidente, no momento que ela recebeu o chamado do corpo de bombeiro da estrada, né, informando que era o filho dela, que estava numa situação bem complicada e tal, que ela comparecesse ao local, e ela foi para lá e falou, Rodrigo, eu já sabia que meu filho estava morto, já estava com essa sensação já, e na hora que eu cheguei lá pude comprovar isso. E eu a convidei, uma pessoa muito especial, né, uma pessoa que inclusive fez um processo de auditoria para mim, uma pessoa... E aí colocamos num processo no consultório, né, e tal, um transe legal, ela aprofundou demais nesse transe. E aquela situação que eu comentei com você, né, a pessoa se calou e o inconsciente falou, não tem nada a ver com esse acidente. O problema está comigo há 3 anos, com 3 anos de idade. E aí a história se revelou ali, né, ela teve um processo de abuso, né? E muitas pessoas acham, Eduardo, quando a gente fala sobre lugar seguro, né? Procura um lugar seguro para você, onde você se sinta confortável e tal. E aí eu já tive várias experiências diferentes com lugar seguro. Ou é em cima de uma árvore, ou é dentro de uma caixa d'água, ou é trancado dentro de um lugar escuro. E tudo bem, é um lugar seguro naquele momento, né? Zero julgamento, né? Então o processo é maravilhoso por causa disso. Porque a condução não tem julgamento. E a condução é no tempo do processo. Né? O cérebro está ali maturando, está ali estruturando, e ele está dizendo, olha, o que dói é isso, não é o que ela falou. Esquece o que ela falou, tem nada a ver. E aí eu fiz esse tratamento, né? Retornei, ponte ao futuro, fiz todo o tratamento ali. E, cara, no dia seguinte, quando a gente se encontrou, o semblante dessa pessoa era uma outra pessoa. Falou, Rodrigo, é a noite mais especial da minha vida desde os últimos 12 anos. Dormi super bem, tô bem comigo. A história que eu te contei ontem, me lembro, mas assim, ela não tá doendo. E eu lembro cada detalhe daquela sessão de ontem. E até agora eu tô extasiada com tudo que aconteceu e assim, impressionada, sem ter como te agradecer pro resto da minha vida. Foi assim, cara, eu fico arrepiado, porque isso hoje me emociona, né? Antigamente, para mim, não passava de um processo, né? E hoje me emociona, porque às vezes eu até falo, né? Chegam pessoas incongruentes, né? Olha, eu quero atender pessoas porque eu amo pessoas, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu falei, olha, tá incongruente. Porque, então você vai trabalhar numa casa de ação de caridade, né? Porque porque assim, existe aquela empolgação, né, da profissão, da entrada, poxa, eu vou virar um hipnoterapeuta, eu vou ficar rico, que nem o Eduardo aí, milionário, né, cheio de ações, muito imóveis em Brasília e tal, fazendas, né, então, só que no início não é isso, né, cara, no início precisa dedicação. E uma coisa legal também, que as pessoas me perguntam muito, é o seguinte, você usa toda hora aquele reloginho? Tinha até uma paciente minha que ela me chama de doutor reloginho, né? Doutor reloginho, e aí, como é que tá o senhor e tal? E, cara, eu nunca usei aquele reloginho, você acredita? Nunca usei. Porque, assim, quando você encontra o campo de acesso, precisa, né? Cada pessoa é um acesso, cada pessoa é um portal, cada pessoa é uma senha diferente, né? Então, assim, o rapport de conexão é crucial, né? Pessoas já entraram em transe comigo, a gente batendo papo, conversa, e daqui a pouco a pessoa está em transe, né? E daqui a pouco o inconsciente está lhe revelando tudo, né? E a luta grande nossa com a quebra de misticismo do mercado hoje, né? Poxa, mas isso é religião, isso não sei, mas isso não tem nada obscuro incluso disso, né? Eu atendo, Eduardo, bastante pessoas também de igreja, né? E tem uma certa confusão entre
o que é o amor, né, o que é a doutrina e o que é a dedicação à religião, né? Então, eu gosto muito de separar isso e deixar muito claro e falar para ela no final, falar, olha, hipnose não tem nada a ver com esses 3 componentes, inclusive, certo? Agora, o que você vai fazer depois com a hipnose, aí é com você. Você pode potencializar ou você pode destruir ou construir algumas outras coisas. Vai depender de você, do seu plano de ação, do que você quer. E como você colocou aquela questão muito, muito importante, por isso que no início eu falei, pô, se eu for indicar alguma coisa para as pessoas hoje, eu falei, comece pela hipnose. Porque para mim hoje é o fundamento e base de tudo. Porque você resolve o problema e agora eu tenho ferramentas cognitivas que me estruturam no que eu estou precisando. Não, eu quero um planejamento, eu quero mudar de carreira, não, eu quero comprar uma casa, não, eu quero mudar de estado, eu quero ser um vendedor, não, eu estou vendo que eu estou numa profissão errada, né? Eu atendi uma família aonde a avó delegou a profissão para a filha delegou a profissão para a filha dela, né? Ou seja, para a neta, né? E nesses 3 atendimentos acabaram se resolveram o problema, né? Porque a terceira pessoa estava recebendo uma sobrecarga muito grande de 2 pessoas anteriores que não conseguiram aquele tipo de profissão e acabaram delegando para a terceira pessoa, que era a neta no caso, né? Depois que se resolveu tudo, a neta mudou de profissão, a filha também e a avó também. E depois, por final, se encontraram e todas as 3 começaram a estudar a mesma coisa porque gostavam daquilo. Então você resolve um problema familiar. Eu fico sempre muito impressionado, Rodrigo, com os resultados que eu tenho nos meus processos terapêuticos com hipnose, né? Eu já cheguei ao ponto de não acreditar nos próprios resultados que eu estava tendo. Eu dizia assim, cara, não pode, cara, isso não pode estar acontecendo, não é possível. Eu só vim atender com hipnose durante um período mais contínuo. Eu comecei a fazer o meu primeiro atendimento com hipnose foi em 2013. Eu demorei 2 anos para começar a ter aquela coisa de atender de segunda a sexta. Porque eu ficava assim, não, vai voltar, cara, vai voltar. Não, vai voltar. Aquela fobia vai voltar. E não voltava. Eu ligava para a pessoa e dizia assim, não, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Tem certeza? Não, cara, não, rapaz, eu nem lembro mais daquele negócio. Eu fiz contigo lá, mas porque foi muito rápido. Não, foi rápido, mas então beleza. Aí, 6 meses depois, bicho, não voltou não, nem uma lembrancinha. Cara, não, rapaz, eu nem lembro como eu era antes. Eu não sei mais, eu estou seguindo minha vida aqui, inclusive estou muito bem. Eu disse, não, cara, vai dar 1 ano. 1 ano o pessoal fala que 1 ano volta. Né? Freud disse que era 6 meses, com 1 ano volta. Cara, com 1 ano o cara não voltava. Aí eu comecei a fazer minhas regressões, o cara não voltava o trauma. Eu comecei a fazer meus atendimentos para a depressão, a pessoa não voltava para a depressão, não voltava para o pânico. Eu disse, bicho, então eu tenho que me convencer. E é isso, né? Exatamente. É o LX, né, velho? Desapega total, né? Assim. Foi desse jeito. Hipnose ou LX, né? Desapega total, né? Porque você não consegue criar uma estima com o paciente. Cara, era uma coisa assim, como ela é progressiva e duradoura, né? Ela tem essa característica de ser progressiva, que a pessoa vai melhorando com o tempo, né? E ela é duradoura porque uma vez que você mexe nessas engrenagens do inconsciente, né? O inconsciente é uma abstração. Os núcleos de memória que estão criando novas sinapses. Só que uma sinapse criada, meu amigo, com glutamato na excitação e GABA da fixação, não tem jeito, cara, não tem jeito. É aquele filme. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e disse, esse negócio de hipnose não existe, porque eu não consigo nem lembrar do número de telefone. Eu digo, tá bom, você tem algum filme que você gostou muito? O Vento Levou. Quantas vezes você assistiu O Vento Levou? Só assisti uma vez. Eu digo, cara, que negócio doido, né? Você assistiu o filme uma vez só, aí você lembra do personagem, lembra da história, lembra que morreu, lembra da cortina que se transformou numa roupa da mulher. E que coisa foi essa? Ele parou assim, ficou pensando. O que aconteceu na sua mente que no momento em que você estava assistindo esse filme fez com que você tivesse uma memória fotográfica? Você só assistiu o filme uma vez e você se emociona até hoje quando lembra do filme. Bem, hipnose é por aí. É verdade, cara. É verdade. Inclusive, tem um filme que eu indico aí pra galera que tá online aí, se quiser assistir. A Origem, com Leonardo DiCaprio.
Inception. Assista esse filme, bicho, é fantástico. É Eu assisti sensacional. aquele filme já umas Eu 7, faço 8 esse vezes já. filme no meu curso de Master justamente para isso, para Aham, entender como é que funcionam esses encadeamentos, né? é, é. Essas associações cognitivas. Depois que eu comecei a me aprofundar em neurociência, eu já até dou aula de neurociência, eu entendo agora exatamente o que ocorre na sinapse, né? Quando a pessoa está num estado de transe e quando ela gera uma ressignificação. E não existe nenhuma terapia comportamental, TCC, psicanálise, cognitivo, gestalt, que gere a mesma fenomenologia que gera um fenômeno hipnótico. Ou seja, né, Uhum. usar a hipnose como técnica dentro de abordagens terapêuticas é quase que uma obrigação hoje em dia, É, né? é verdade. Rodrigão, cara, foi muito bom conversar contigo. Passou rápido Pô, o velho, tempo. acabou já? Não acredito. Porra. Rodrigo, cara, comenta alguma coisa aí. Como é que você pode inspirar as pessoas que estão assistindo essa live que estão tendo o chamado de estudarem hipnoterapia? Cara, a primeira coisa, faça hipnose. Faça hipnose, cara. Procure sobre hipnose, procure entender, porque assim, na minha visão, é um futuro promissor e inacabável, certo? Ele é uma das terapias É uma que tecnologia do futuro, né? É é uma uma tecnologia. tecnologia. Vai chegar um É, momento em que vai chegar um momento que as pessoas só vão estar fazendo, vão estar utilizando hipnose quase que de forma natural, assim, quase que é verdade, é involuntariamente, verdade, né? é verdade. E você falou, né? A partir do momento que você começa a pegar o mecanismo, eu uso hipnose no meu dia inteiro, né? Uma auto-hipnose, toda hora você está ali, porque as adversidades são grandes, né? Durante o dia todo, né? Por exemplo, você vê, na segunda-feira eu vim trabalhar, cheguei aqui na empresa, abri uma reunião 8h30 da manhã, a gente tinha acabado de certificar a ISO na sexta-feira. E aí, quando foi 10h30, eu estava internado dentro da UTI. E aí, você faz o quê, né? Ah, poxa, eu vou me destrambelhar agora e tal. Na verdade, se você tem ideia, eu fui avisar a minha família, era 10 horas da noite, porque eu queria ter certeza realmente se eu ia ficar internado, se não ia, pedir autorização ao hospital, falar, por favor, minha família não está aqui, eu preciso avisar, libera meu celular. Mas na UTI não pode, Rodrigo. Eu falei, mas eu preciso, por favor, me ajuda aí, né? E aí, tem um jeitinho lá, resolveu. Mas assim, como é que a gente consegue ser tão centrado nas coisas e equilibrar o cérebro e falar, calma, não é agora, essa aqui não, essa tarefa não, vamos resolver essa daqui, daqui a pouco a gente trata essa emoção, segura esse choro, vamos rir agora, e aí tudo isso você vai comandando o cérebro, né? Você de fato está no comando, né? É o que a gente comenta, né? Quando é que eu estou no comando? Como é que as pessoas conseguem absorver isso? Faça hipnose. Aí você vai conhecer o que de fato, como é que funciona a sua cabeça, em que momento você pode revelar aquela emoção, em que momento você vai segurar ela para poder explodir depois e está tudo certo, né? Só que é no seu tempo, não no tempo que os 95% inconscientemente que estão lá girando, né, da forma que foi construído, eu não sabia, eu não tinha como resolver, mas a partir de agora que eu tenho conhecimento, sou responsável por isso, então eu preciso fazer isso. E isso não muda nada da área corporativa, como a gente falou, né? Se você olhar para o mecanismo corporativo girando, ele é a mesma coisa, porra. Né? O que muda é você sair do CPF e entrar no CNPJ, né? Mas o mecanismo de giro é a mesma coisa e precisa entronizar o hábito. Enquanto esse hábito ele não for modificado, por exemplo, como eu falei para você, né, as pessoas brincavam comigo, mas isso aí é fogo de palha. Implantou esse balão, daqui a 6 meses você está gordo de novo. Meu amigo, tem 2 anos que eu saí daí, Eduardo. Na Olha só, verdade, eu pessoal, faz 2 anos que o continuo. Rodrigo recebeu o balão hipnótico no meu curso de hipnose master. E como muitas pessoas, não é para todo. Realmente, tem pessoas que não É, giram essa é. chave, né, durante o processo. Aham, Mas eu digo para você, Rodrigo, que mais de 70% das pessoas já é muito bom isso, né? com certeza, com Consegue ter certeza. resultados incríveis com a hipnose, né? É. E aí, por conta desse fator, você começa a colocar o cérebro para aprender em outras áreas. Fala assim, se você aprendeu isso daqui, meu amigo, emagrecer 24 quilos, você tem condições agora de ordenar esse processo, de trabalhar nessa reunião, de não tremer quando vai falar, de cantar quando tem que cantar, e tá tudo certo. Então, isso você vai criando um hábito de estruturação cerebral. É fantástico, cara. Hipnose A Érica, que está aqui, também é uma ex-fumante, que deixou de fumar Aham. com hipnose, né? Ela acabou de colocar aqui agora.
Rodrigão, sensacional, foi uma alegria. A gente vai conversar mais vezes, hein? Cara, com certeza, sem dúvida. A gente vai começar a trazer conteúdos nessas lives, né? A ideia até hoje foi trazer as lives de forma mais apresentativa. A partir da próxima semana a gente vai eleger conteúdos e a gente vai debater conteúdos técnicos. E você tá convidado a participar dessas lives conceituais, né? Que vão ocorrer a partir da próxima semana, sempre às 19 horas, dentro desse universo de Viver de Terapia. Foi maravilhoso. Você você estava aluno do INNER quando você esteve aqui. Hoje você é parceiro do INNER. Nós temos uma relação de respeito e também de admiração por tudo que você já fez, por tudo que você já desenvolveu com a hipnose, como você tem levado o nome da hipnose séria para dentro do contexto clínico, dentro do contexto hospitalar, e é uma honra para nós aqui do INNER ter você como parceiro. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Eu te agradeço também pelo grande mestre que você é aí, pelos ensinamentos que você tem ministrado aí na sociedade, pela diferença que você tem feito aí. Aí por toda a equipe também, e te dizer que estamos juntos aqui, que você precisar, estou aqui à sua disposição. E agradecer pela oportunidade. Vai para Porto e Galinhas, hein, nas férias. Opa. Agora, estou decidindo. Vamos marcar aí para encher, tomar uma cervejinha junto aqui. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, tchau, tudo bom, boa noite a todos aí. Outra coisa, Rodrigo, oi. Passa teu Instagram para o pessoal que quer te contactar. Beleza, Rod Melo, Rod com D mudo, Melo com 2 L's. rodmelo.oliveira, Instagram aí. Beleza. Abraço, Rodrigão. Tchau, querido. Forte abraço, brigadão. Tchau, boa noite a todos. Tchau, obrigado. Foi muito legal, né, pessoal, essa live com o Rodrigo, entender, né, ele que atua com hipnose dentro do ambiente hospitalar, dentro das organizações. Olha, foi incrível. Se você curtiu essa live, entra lá no meu IGTV daqui um pouquinho. Eu vou colocar essa live lá, você vai, comenta os insights que você teve, como isso girou dentro de você e, claro, como você pode, o que é que você tem percebido em relação à hipnose. E se você já foi hipnotizado por alguém aqui do INNER, em um curso ou atendimento comigo, comente lá como a hipnose tem trazido resultados duradouros e permanentes para você. Progressivos, duradouros e permanentes, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e aproveite. Tchau, tchau. Descobri no curso de hipnose clínica do Instituto INNER, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu realmente segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender.